Nós vamos continuar nossa série, porque ouvimos o sermão expositivo. Por que nós ouvimos? E hoje nós vamos falar a terceira parte, que vai falar da prática e transformação. Repete comigo, prática e transformação. O texto está em Tiago, capítulo 1, 16 ao 27. Por que nós ouvimos a pregação ou o sermão expositivo? Para quem está aqui hoje pela primeira vez, ou para quem ainda não tem, o que é o conceito do sermão expositivo? Pregação expositiva é ler o texto, explicar o texto e trazer esse texto para os nossos dias, para a sua realidade, com Cristo no centro. Vamos repetir? Pregação expositiva. Repete, mas pode repetir. Pregação expositiva é a leitura, explicação e aplicação para os meus dias, de forma que Cristo esteja no centro. Amém. E hoje eu vou falar sobre quando eu ouço essa mensagem do Evangelho, eu ouço não simplesmente para ser informado acerca de alguma coisa. É o que Tiago vai nos ensinar hoje. Eu ouço a mensagem não somente para entender alguma coisa. Terceiro, eu ouço a mensagem não somente para me tornar mais conhecedor da Bíblia. Também, mas não somente. Eu ouço a mensagem para que eu entenda, que eu conheça, mas que também eu seja transformado. Amém? E eu espero que nessa noite todos nós tenhamos um entendimento de quem Deus é, de quem nós somos, do que Cristo fez por nós e de quem nós temos que ser em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, que o poder do Espírito Santo de Deus, através da pregação desse Evangelho, possa levar ao teu coração e você amanhã e nós amanhã possamos colocar em prática tudo isso. Diz o texto: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado em relação ao mundo. Que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que eu não consigo fazer: convencer-nos do nosso pecado, do juízo e da justiça. Meus queridos irmãos, o objetivo dessa série de mensagens é fazer com que a igreja entenda o propósito da pregação. É fazer com que a igreja entenda o propósito pelo qual você saiu de casa e está aqui hoje. O porquê que eu saí de casa e estou aqui. Por que que eu ouço a pregação? Então essa série vai ter esse objetivo, entendermos o propósito da pregação. Existe uma necessidade no nosso meio. Essa necessidade não é só no nosso meio. Essa necessidade é na igreja, na face da terra. É uma necessidade contemporânea. Nós precisamos não somente ter entendimento. Sim, entendimento é muito importante. E você não pode desprezar o entendimento. Não despreze o entendimento. Mas o entendimento tem um propósito. Deus se revelou de forma geral, através da sua criação. Deus se revelou de forma mais específica aos seus e aqueles que aos seus que ele vai buscar e vai trazer para o aprisco dele através da sua evangelização e da nossa missão. Deus se revelou de forma mais específica através desse manual divino, inspirado, autoritativo para a minha vida, autoridade final na minha vida. E ele se revelou aqui para que nós o conheçamos. Ele se revelou aqui para que nós entendamos a criação, para que nós entendamos a queda, o que aconteceu, e para que nós entendamos de onde vem a nossa redenção, de onde vem o nosso justificador, de onde vem aquele que é o único, que era o único digno, e somente através da obediência dele nós poderíamos nos achegar a Deus. Pela graça, mediante a fé na obediência do que Cristo fez, a fé nos méritos dele, não por obras, porque nós estávamos mortos, nós não tínhamos condições de ir até Deus. Esse entendimento é muito importante, ele é primordial, mas esse entendimento ele tem que produzir sabedoria divina, prática. Nós temos dois tipos de pessoas. Há pessoas que não querem compreender as Escrituras,
querem viver um tipo de fé experiencial. Vou no monte, fico lá a noite toda orando e está bom demais. No outro dia não preciso ir para IBD porque o Espírito Santo já falou comigo lá e está tudo certo. Eu não preciso de ninguém me passar, não preciso desse negócio de teologia, esses negócios aí. Ó. Eu quero é o poder. Essa pessoa que nega o conhecimento. Agora, tem outra categoria de pessoas que são tão perigosas quanto aquelas outras. São as pessoas que até conhecem alguma coisa, mas não colocam em prática. Então nós temos que não somente observar o texto, ser bons observadores, como os bereanos, em Atos 17, que nós vamos pregar lá na frente. Mas nós precisamos viver de acordo com o texto. No seu batismo, você professou, você fez uma profissão pública diante da igreja, diante dos seus amigos e diante dos seus parentes, igual nós tivemos hoje. Mas o desafio dessa profissão pública é o discipulado. Eu professei publicamente a minha fé no batismo, mas essa profissão pública, ela tem que ser transformada em discipulado constante, porque senão você vai tomar só um banho de água, e às vezes fria, que não foi o caso nosso aqui, que está sempre quentinha. Então, nós vivemos uma espécie de cinismo espiritual, onde tem muitas pessoas que estão engorduradas de conhecimento e se arrogam disso e usam isso, às vezes usam elas até dizem que tem muito conhecimento, mas quando você conversa 5 minutos com a pessoa, você vê que ela não sabe nada. É só arrogância. Ela diz que tem, mas não tem nada. Você pergunta, faz 3 perguntinhas para ela, ela se embanana toda. E tem outras pessoas que sabem alguma coisa, mas não colocam em prática. A pergunta, o Kevin Van Hooser vai dizer uma coisa muito interessante. A pergunta mais correta da vida, isso é uma pergunta de sabedoria, mas não é uma pergunta de sabedoria humana. Entenda isso. Não é uma pergunta de sabedoria de senhoras caducas, no interior fala velhas senhoras pembeiras, né? Não é esse tipo de sabedoria, dá 3 pulinhos para trás, 3 pulinhos para frente, e tem mal olhado, inveja, excomungado, aí faz a oração do mal olhado, não sei o quê, papapá, coisas de senhoras pembeiras do interior. Não é esse tipo de sabedoria. A sabedoria que o entendimento das Escrituras geram e deve gerar em nós, deve nos levar a uma pergunta. E a pergunta mais correta da vida é: como se acertar com Deus? Se a gente insiste muito, venha para a EBD, venha para a escola bíblica, e as pessoas acham que isso é perseguição. Não é. O entendimento produz em você, quando você coloca em prática, mais santidade. Agora, se você também não tem um entendimento correto, como é que você vai produzir, vai ter uma prática correta? Eu sempre digo para os alunos aqui da teologia, eu digo, se vocês estão aqui, terminaram o semestre e não estão mais santos do que vocês chegaram, então desiste do curso, porque não é para você. O estudo teológico ele tem um objetivo: fazer com que a gente entenda mais as grandezas de Deus reveladas em Cristo Jesus, para que a gente se torne a cada dia mais parecido com Ele, com Cristo.
Então, quando eu digo para você, venha para a IBD, não é porque eu quero, não é porque a gente quer subjugar você. Quando eu digo venha para a IBD, é porque esse entendimento bíblico e teológico, ele vai produzir em você, ele vai te ajudar a produzir uma prática correta e vai te tornar mais santo. Entendimento e conhecimento cristocêntrico te gera mais santidade. Como se acertar com Deus? Quando você chegar aqui, antes de sair de casa, você já ore. Senhor, quero ouvir a tua palavra. O teu evangelho, eu quero ser transformado, porque eu sou um pecador da pior espécie. Não fique se justificando diante da sua bondade, porque você não é bom. Até a bondade que está dentro do seu coração é fruto da graça. Não tente me convencer que você é bom, nós somos maus. Isso é fruto de legalismo, a gente tentar convencer o outro que é bom. A gente é tudo mal, comedor de arroz com piqui, e a gente engasga com espinho e fica pior ainda, fica mais nervoso ainda, fica mais angustiado ainda. E quando está de regime, fica ainda mais mal-humorado. Pai, quando eu estou de regime, eu fico no mau humor. Pastor André também é assim, né? Eu fico pior do que eu sou, pior do que a minha própria natureza pecaminosa. Então, nós precisamos ser sinceros. Reconhecer quem somos. Você já reconheceu que Jesus te salvou? Isso não veio de você, você não deu uma ajudinha, uma focinha, isso é dom de Deus, é dom do alto. Agora nós temos que reconhecer na prática, na vida cristã, que ainda precisamos, de fato, mortificar diariamente a nossa carne. Enquanto você achar que tem alguma coisa de bom em você, enquanto você estiver achando que tem alguma coisa de bom em você, você vai se justificar e não vai viver a verdadeira sabedoria do Senhor. Aqui nessa carta nós vamos encontrar doutrinas. A gente encontra aqui doutrinas ligadas à ética cristã. Essa carta de Tiago é como se fosse uma coxa de retalhos. Quem já viu coxa de retalhos? Quem já viu aqui coxa de retalhos? A carta de Tiago é uma coxa de retalhos. Mas é uma coxa de retalhos que trata de vários temas que ligam a um tema muito importante, a verdadeira religião. São vários temas que vão explicar o que é uma falsa religião e o que é uma verdadeira religião. Então, no livro de Tiago, a gente vai encontrar também a doutrina da santificação. Por quê? Porque Tiago é um livro de sabedoria prática. E a sabedoria prática tem o objetivo de santificação nas nossas vidas. Tiago também vai tratar de uma relação doutrinária de fé e obras. Teoria sem prática é um perigo. Se você examina um texto bíblico, você vai encontrar Cristo. Agora, se você vive de acordo com o texto, você vai, além de encontrar Cristo, você vai aprender em Cristo. O grande problema é que nós ouvimos, você está aqui hoje ouvindo, 40 anos, domingo a domingo ouvindo, você examinou ali com o pregador, encontrou Cristo no texto, mas se no outro dia você não viver de acordo com aquele texto, você até encontrou a Cristo, mas você não aprendeu em Cristo. Então o desafio da sabedoria, da verdadeira religião, que é voltada para a sabedoria do alto, que é diferente da sabedoria terrena, o desafio é nós examinarmos o texto, ouvindo diligentemente, encontrando Cristo ali,
E no outro dia, quando você sair daquela porta ali, você pegar aquele texto e viver. Porque o aprendizado é isso. É isso. Engraçado que a pedagogia também ensina assim. Como é que se dá o aprendizado na vida? Como é que é? Se você, por exemplo, foi para a aula. Gente, eu fui um péssimo aluno de quinta a oitava. Penso num caba à toa, era eu de quinta a oitava série. Eu não sei se eu tinha uma dislexia ou se era uma arrogância mesmo. Eu acho que eu tinha uma arrogância que eu dizia o seguinte. O professor está se matando de dar aula aí. Eu digo, quando eu chegar em casa eu vejo o que ele está dando. E que aquela menina é muito gatinha, e no intervalo a gente vai para lá e marca aqui e tal. E a festinha no final de semana, como é que tá? Chegava em casa e estudava, ia jogar bola. Aí, um dia antes da prova, era um Deus nos acuda. E lá em casa, minha avó, minha vida não compensa mais viver, porque você não quer estudar. Aí é o drama, né? O pai faz o drama. Aí hoje eu faço isso com o Otávio, né? Estou me matando para pagar teu inglês lá, não sei o quê, e o boleto foi tanto, paguei. Deixei de fazer isso para mim, assim. Pai e mãe faz isso. Não é assim? Deixei de comprar uma cueca para mim para pagar teu inglês, menino. Então, o aprendizado se tornou difícil para mim, porque eu, além de não ouvir direito o que o professor estava dizendo, eu ia para casa e não estudava. Agora, imagine, aquele aluno que ouve, presta atenção na aula, e no outro dia, ele tira a lição. Sabe o que os puritanos faziam? A gente aprende muito com os puritanos. A história ensina muito. Se você não gosta de história, passe a gostar. Veja documentários. Eu amo documentários, eu amo leitura histórica. Leio muito sobre história. Os puritanos, eles faziam o seguinte. Eles estavam aqui, ouvindo a palavra. No outro dia, o pai pegava os meninos e a mãe. Vem cá, vamos ver se o pastor falou aqui alguma heresia. Estou brincando. Mas tinha também isso. Mas vamos conferir aqui, vamos olhar o texto de novo, para que o texto edifique a nossa vida, reedifique a nossa vida, para que a gente coloque em prática nessa semana. Genebra era todo dia. Tem gente que está pulando porque tem um culto por semana. Era todos os dias pregação. Começaram a perseguir Calvino, foi para Estrasburgo, ficou lá na igreja de Martin Butzer. O negócio começou a ficar feio lá em Genebra. Voltou. Ou seja, Calvino era um cara duro, era um cara que tinha uma forma de lidar duramente. E no princípio isso assustou as pessoas, mas depois as pessoas sentiram falta disso. Depois as pessoas começaram a sentir falta. A fé vem pelo ouvir a palavra, só que o florescimento vem pela prática. Você me entende? A fé vem pelo ouvir, mas o entendimento vem pela prática. Tiago mostra aqui para nós duas coisas perigosas. Duas coisas. Uma delas é a religião pura e a outra é a religião vã. Então, se eu estou pregando aqui e você não está sendo um ouvinte diligente, e muito menos um praticante, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir discernir o evangelho. Pregação expositiva tem um objetivo de fazer com que o povo de Deus discirna o que é o evangelho, o que é a teologia da cruz. Traz esse discernimento para nós, por quê? Porque Cristo está no centro da mensagem. Então, se você não é um ouvinte diligente, ou se você até ouviu bem, mas Cristo não está na sua prática diária,
é bem possível que outras religiões, outras práticas religiosas ocupem o seu coração. Você lembra que eu falei semana passada que as nossas crenças precisam estar alinhadas? Às vezes você vai conversar com uma pessoa e a pessoa te diz: eu tenho 30 anos de crente, pastor. Eu não me assusto mais com isso. Não vem com esse papo para cima de mim, não, que tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, que isso aí para mim hoje, é igual aquela coisa do cara dar a carteirada. Já viu aquela história da carteirada? Não tem um cara que chega e dá a carteirada? Pois é, eu não me assusto mais com carteirada não, né? Tem uns militares aqui que já receberam muita carteirada, né? Eu sou fulano de tal, eu sou beltrano. Aí o policial mais marrento, ele, sim, mas eu preciso saber da sua documentação aí, meu compadre. Tem pessoas que passaram a vida toda ouvindo porcaria, nunca conseguiram distinguir o evangelho. Tem outras pessoas que ouviram a vida toda coisas boas, mas eram pessoas negligentes ao ouvir e negligentes ao praticar. E o que aconteceu? A mensagem não retida faz com que você procure outras mensagens. Aí a sua sabedoria não deixa de ser a sabedoria divina e passa a ser a sabedoria humana. O texto vai falar de provação. Capítulo 1, o texto vai falar de provação. Bom, se você realmente vive o evangelho, que é a religião pura e verdadeira, que é Cristo, a provação vai vir. Só que a sua emoção não vai ser levada de acordo com aquela provação. Por quê? Porque você não vive uma religião vã. Você não vive como os pagãos que vivem correndo atrás de comida e bebida, conforme Mateus 6. Você busca o reino de Deus. A sua religião não é pagã. Os pagãos que ficam procurando deuses atrás daquilo que precisam para viver. Você é diferente. Você busca o reino de Deus. Cristo é suficiente, conforme na teologia de Colossenses. Ele é suficiente para você. Você não tem que ficar preocupado com essas coisas. Ele é suficiente para a sua vida. A palavra de Deus já foi colocada na sua vida. E se ela foi colocada na sua vida, você não vai viver uma vida carnal, que o texto vai tratar aqui de ira. Existe a ira boa, mas a ira que é tratada aqui é a ira carnal. Então, se o evangelho está pulsando na sua vida, você não vai viver de forma diferente. Essa carta vai falar que nós seremos testados. Sim, nós passaremos pelo teste. E se a nossa religião não for o evangelho, nós vamos sucumbir. Se as suas emoções não são governadas por Cristo, se as minhas emoções não são governadas por Cristo, vai vir um abalo e você vai querer dar cabo de tudo, jogar tudo para o alto. As nossas emoções são testadas. E quando as nossas emoções são testadas, é revelado quem nos governa, se é o senhorio de Cristo ou se é o senhorio da minha própria carne. Quer conhecer uma pessoa verdadeiramente espiritual? Veja ela sendo provada. É o que a gente vai aprender nessa teologia aqui. Quer conhecer alguém verdadeiramente espiritual? Eu não estou dizendo que essa pessoa tem que ser perfeita, que eu tenho que ser perfeito. Eu vou chorar sim. Mas, uma pessoa convertida, verdadeiramente espiritual, você vai conhecer quando ela é provada. Quando ela passa no fogo. Por quê? Se nós somos provados e a nossa religião
não é o evangelho, a gente vai querer desistir de tudo da vida. A gente vai querer pirar a cabeça. A verdadeira espiritualidade não é por atos externos. Tiago vai nos ensinar que a verdadeira espiritualidade é mostrada de acordo com a forma que você reage diante das provações. Vamos lá. Capítulo 1, do 1 ao 18, Tiago traz aqui saudação inicial e introdução aos temas da carta. Capítulo 1, 19 ao 2, 26, ele vai falar sobre a fé em prática. Ou seja, se a minha religião é o evangelho, a minha fé vai ser colocada em prática. Capítulo 3 ao capítulo 4, ele vai falar da discórdia que havia na comunidade. Bom, de fato, se a minha religião é o evangelho, eu vou procurar a paz com todos, eu vou procurar a santificação, eu vou evitar a discórdia, eu vou evitar divisões, eu vou evitar tudo aquilo que não presta. Agora, se a minha religião não for o evangelho, a minha vida vai ser vida de discórdia. Não sei o que estou dizendo, capítulo 3 ou capítulo 4. No capítulo 4 ao capítulo 5, ele vai falar dos ricos e dos pobres. Bom, se a minha religião é o evangelho, de fato, eu não vou detestar os pobres. E os pobres não vão ficar de birrinha com os ricos. Uma coisa muito interessante. Hoje em dia a gente vê cultos setorizados, cultos dos empresários. Gente, pobre tem que andar com rico dentro da igreja, rico tem que andar com pobre. Todas as classes precisam estar misturadas. Não existe essa questão de, não pastor, vamos colocar fulano com fulano porque os dois são empresários e se entendem. Onde é que está isso na Bíblia? Zé Bodó. Isso é coisa de Zé Bodó, gente. Vamos criar classes. Essa classe aqui é a classe dos pobrezinhos, eles têm que andar junto. Dos riquinhos, eles têm que andar junto. Isso demonstra que o evangelho ainda não está pulsando no nosso coração. Tá bom? Então, é o que eu falo. A igreja verdadeira, ela tem que entender isso. A igreja verdadeira não é setorizada em classes sociais. Mark Dever fala uma coisa fundamental sobre isso. Não pode... No dia que a igreja começar a setorizar, a separar por classes, por grupos, culto disso, culto daquilo, culto dos homens empreendedores, culto dos empresários, reunião dos homens, quer dizer que vai ter uma classe na igreja que só vai andar com os pares. Isso vale também para quem é desprovido. Eu aprendi em casa uma coisa, meu filho, nós somos pobre de maré de si. Não precisa ser orgulhoso, mas saiba entrar em qualquer lugar. Saiba entrar na casa do rico. Fique com inveja do rico, não. Ah, porque ele tem, porque ele não tem. Saiba entrar na casa de uma pessoa mais simples e não olhe com escárnio também, não. O evangelho, ele traz uma semelhança em Cristo que vence essas barreiras. Tiago, no capítulo 1, começa a falar da raiva e da língua, né? A raiva e a língua é perigosa. Quer dizer, se eu tenho o evangelho no meu coração, eu tenho que vigiar minha língua, porque se minha língua é maior que o meu corpo, a minha religião é vã. É o que Tiago está falando. E ele começa a exortar-nos a vivermos a palavra que nós ouvimos. E ele fala aqui no capítulo 1 da caridade, ou seja, não mostrar favoritismos pelos ricos. No capítulo 2, 1 ao 13, fala de um julgamento sem misericórdia diante de pessoas assim. E se há favoritismo na minha vida, eu tenho que ainda pensar se eu tenho que testar minha conversão ainda.
E ele ataca os que entendem a fé também como se fosse um mero conhecimento, assentimento. Ele vai dizer do capítulo 14 ao 26, que é o texto que eu vou falar agora, que se você não tiver fé, se você tiver fé, mas não tiver obras, você está morto. É claro que para a verdadeira religião pressupõe a fé em Cristo. Agora, a fé em Cristo deve nos levar à prática. Versículo 1, capítulo 1, 16. Ele vai falar do homem inclinado ao erro. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Aqui Tiago entra na questão da santificação. Ou seja, se o evangelho é a tua religião, você tem que ser e se tornar, nós temos que sermos e nos tornarmos parecidos com Cristo. Versículo 16. A verdadeira religião, que é o evangelho, nos leva a fugir do erro. E a pregação tem esse propósito. A pregação é um modo de disciplina, mas preventiva. Quando esse pastorzinho rei aqui, os outros pastorzinhos que são mais feios que eu, eles sobem aqui. Pelo menos minha esposa acha mais bonito que vocês, né? Isso é um bom sinal. Quando eles sobem aqui, eles sobem com a intenção preventiva. Quando eu sento ali para ouvir, eu estou ouvindo preventivamente. E Tiago fala do homem inclinado ao erro. Cuidado, não se engane. Não vos enganeis. Ou seja, Tiago está falando aqui sobre as falsas religiões, as falsas concepções sobre Cristo, as falsas concepções sobre o verdadeiro evangelho. Começou a onda agora. 12 dias de campanha para 12 meses de vitória. Cara, eu nunca consigo viver isso na minha vida, porque amanhã é outro dia, é outra realidade, é outro momento de oração, de leitura, de meditação, de rendição ao Senhor. Mas você faz 12 dias de propósitos e você terá 12 meses de vitória. Isso é paganismo. Isso é falsa religião. Tiago está falando, cuidado com essas religiões vãs, que não tem... O que ele está querendo dizer? Olha, cuidado com essas coisas aí, que não coloca Cristo no centro e fica colocando as necessidades dos homens. Isso é o que Mateus tratou no capítulo 6. Isso é coisa de paganismo. 17. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, o Criador, o dono de toda boa dádiva, o que nos regenerou. A sabedoria tem que ser buscada nele. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de lá. A sabedoria tem que ser buscada em Cristo. Versículo 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A vontade de Deus gera uma pessoa conforme a imagem de Cristo, pela palavra da verdade. Ele está dizendo o seguinte, que você e eu fomos gerados pela palavra da verdade. Diferente daqueles que vivem uma religião vã, que são gerados e que vivem conforme as suas próprias cobiças. Então, se eu fui gerado pelo evangelho da graça, eu não vou viver em cobiça. Eu vou viver segundo a vontade daquele que me gerou e está me levando a ser e viver conforme a imagem de Cristo. Versículo 20, aí ele fala da ira do homem.
Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, Marcos 3:5 fala de uma ira justa. A gente tem que ter cuidado, porque a Bíblia às vezes fala de julgar e não julgar. De se irar e não se irar. São coisas distintas. Mateus, por exemplo, 7 vai falar, não julgueis para não ser julgados. Ele não está dizendo que a gente não pode julgar, mas que a gente não pode julgar de forma temerária. Mas a gente pode julgar sim. Quando a gente quer ajudar algum irmão a levantar, a sair do pecado, a gente diz para ele, fulano, acorda aí que a tua vida está indo para o buraco. Você está julgando ele. Você está dizendo para ele, olha, eu estou te vendo e você não está bem, vem para cá que você precisa melhorar. Mas a maioria das pessoas, elas recebem isso com arrogância. Então, aqui é um tipo de ira diferente. Aqui é um tipo de ira onde as nossas paixões, elas florescem muito rápido. A ira que Tiago trata aqui são paixões. Se algo te falta, ou se você tem abundância, as suas paixões florescem. Por isso que Paulo diz em Filipenses, que ele podia todas as coisas no Senhor que o fortalecia, porque não era a falta ou a abundância que iria fazê-lo viver longe de Deus. Então, essa ira são paixões, emoções afloradas, pessoas que não aguentam ouvir um não, pessoas que não aguentam experimentar de sabores. Ele está dizendo, olha, essa ira precisa ser mortificada, precisa ser subjugada. Nós somos facilmente cegados, nós nos justificamos o tempo todo. 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojar-se, ou seja, se livre. Me perguntaram essa semana, eu até coloquei no Face, não deixa as crianças entrar agora, por gentileza. Me perguntaram essa semana, como é que você aguenta? Eu digo, olha, a graça. Eu não tenho mérito de nada. Mas existe uma coisa que eu e você precisamos entender. A única coisa que pode atrapalhar e te fazer andar mais lentamente são os nossos pecados. A graça está disponível. Mas muitos têm pegado a graça e desprezado a graça. Tiago fala que se livre da impureza. Então, se a gente não se livrar da imundície, das falas obscenas, dos desejos impuros, de práticas vergonhosas, assim como a gente viu uma grande prática vergonhosa em 1 Coríntios 5, um acúmulo de maldade. Se esses desejos pecaminosos crescem, se não forem mortos em Cristo, de fato, nós vamos ter muita dificuldade. Nós não temos mérito nenhum nisso. A graça do Senhor que nos ajuda, que me ajuda, que te ajuda, foi o que eu respondi. Eu sou um comedor de arroz com feijão, não tenho mérito nenhum. Mas uma coisa que também eu não posso me arrogar disso, que eu também não posso contar vantagem disso, mas que eu também não posso deixar de pregar sobre isso, é que nós precisamos obedecer. A mensagem da graça não é uma mensagem que te leva a uma vida de desobediência. Muitas pessoas estão brincando com a igreja. Fazem o que querem da sua vida e com uma cara de pau maior do mundo escandaliza o povo de Deus. Queridos, ele está dizendo aqui, receba com mansidão a palavra que foi implantada. O legalismo é uma desgraça, porque até para receber a palavra a gente tem dificuldade quando a gente é legalista, porque a gente diz assim, é para tu, homem. É para tu, mulher. Não é para o meu irmão, aquele pecador miserável.
não é para você, é para mim, é para nós. E se não for para você hoje, vai ser para você amanhã, porque a pregação ela tem um caráter preventivo. Ela te mostra aquilo que você talvez esteja fazendo hoje, mas ela te mostra aquilo que talvez você possa fazer amanhã. Então se despoje disso. A palavra foi implantada para salvar a sua alma. Versículo 22, ele diz, olha, se você é só ouvinte, mas não é praticante, você se engana a si próprio. A religião vã produz isso. As religiões vãs, elas produzem, sabe o quê? Falsas espiritualidades. As religiões vãs produzem justiça própria. Não, eu não erro não. Eu nunca erro. Eu sou assim. E sempre coloca justificativa, 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 justificativa. A gente se justifica muito. Não, eu sou pecador. Eu sou pecador. Dificuldade de reconhecer para as pessoas que é pecador. E às vezes chega para a gente cheio de direitos, dando carteirada na gente. E se você exorta, você ainda fica como ruim na história. Você ainda leva a cara feia. E é assim que acontece. Mas a igreja precisa ser santificada. Nós precisamos ser santificados. Não podemos nos enganar. O pecado tem que ser tratado com seriedade. Se eu ouço, mas eu não obedeço através da prática, eu estou enganando a mim mesmo. Versículo 23 e 24. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Mas se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, o espelho mostra aos homens naturais algo de sua aparência natural. Sim ou não? Mas se você engana a si mesmo, sabe o que acontece? Você vai se olhar, você ouviu, olhou para o espelho, identificou quem você é, identificou quem Cristo é, não praticou, e o que acontece? Rapidamente você se esquece de quem você é e de quem Cristo quer que você seja. É isso que causa. Uma fé sem prática gera isso. Fé sem obediência gera isso. Você logo se esquece da própria imagem de Cristo que foi revelada a você pela pregação, porque a pregação é isso. A pregação é um espelho. Ela coloca Cristo refletindo, você do outro lado, você se enxerga Cristo e diz, estou ferrado, estou lascado, eu preciso ser como Cristo é, sou um pecador miserável, Senhor, tem misericórdia de mim, me acolhe. Mas quando eu coloco em prática, você nunca vai se esquecer dessa imagem poderosa de Cristo, que é a imagem mais perfeita, mais completa, a maior imagem do Deus soberano está em Cristo Jesus. Se você ouve, mas não pratica, logo, logo você vai se olhar no espelho e vai olhar somente o homem natural. E além de olhar o homem natural, você vai achar que esse homem natural é muito bom. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Aqui está a lei da liberdade. Ou seja, a vontade de Deus está expressa em toda a sua palavra. E se resume no amor e nos 10 mandamentos. É o que diz o capítulo 2, versículo 8, versículo 11 e versículo 12. A graça te salva,
porque a lei não teria condições de te salvar, porque só Jesus cumpriu a lei toda, obediente até a morte, morte sem pecado. Só que depois que você é salvo, a lei, quando é colocada em prática, produz o quê? Traz o quê? Liberdade. Ou seja, você ouve a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, e você não se torna mais escravo dos seus pecados. Pastor, por que eu ainda estou sendo escravo do meu pecado? Porque eu ouço todo dia aqui, todo domingo, eu não coloco em prática. E quando eu ouço e não coloco em prática, eu deixo de me examinar a mim mesmo com mais rigor. Quando eu ouço e coloco em prática, o meu rigor vai aumentando. É por isso que quanto mais você vai se santificando, mais impuro você acha que é, e você vai buscar mais santificação. Jerry Bridges diz uma coisa fenomenal. No livro de santificação ele diz uma coisa fenomenal. Às vezes a gente diz assim, não, só dessa vez, só essa pecadinha, só que não vai ficar só nessa vez. Um abismo chama outro abismo. Então nós temos que eliminar a primeira vez. Examinar a nós mesmos com rigor, segundo os padrões. Então se eu coloco em prática, eu vou para a ceia e eu me examino com mais rigor. Agora, se eu não coloco em prática, eu vou para a ceia com a cara de pau. Com a cara deslavada. Está tudo mal, eu estou dizendo, não, está tudo bem, está na bênção. E aí, pastorzão, está tudo bem? Fulano, como é que você está? Pastorzão, estou na bênção. Meu irmão. Quanto menos você coloca em prática o Evangelho, mais você vai achar que é bom. Quanto mais você coloca em prática o Evangelho, você sempre vai se considerar um lixo. E é na fraqueza que a força do Evangelho vem. Quando você se considera fraco, pobre, carente da glória de Deus, é aí que a força do Evangelho vem. Mas enquanto você está se achando poderoso, cheio de si, se justificando diante dos seus pecados, colocando todo mundo para acreditar que você é bom, que você é vítima, se vitimizando diante de todo mundo, mais você vai achar que não peca. Mais forte será a sua carne, e mais vergonhosa será a sua história. Encare com seriedade e honestidade. Quem nós somos, quem nós éramos antes do Evangelho nos alcançar, quem nós somos mediante o perdão por meio do sangue de Jesus Cristo e a renovação do Espírito Santo, e decida caminhar em obediência. O versículo 26 é o resultado de quem vive a verdadeira religião, ou seja, o Evangelho. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, o exercício, o cuidado acerca daquilo que nós falamos e fazemos, vai fazer com que a gente não vive de engano. E versículo 27 diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Os pobres e solitários. Esse versículo aqui ele não resume tudo que nós temos que fazer, mas é um indicativo externo de que o amor se tornou o princípio que nos conquistou. Esse versículo nos ensina, é um indicativo de que realmente nós entendemos o que Cristo fez por nós. 1 de João 4.
11 ao 16. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu o Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A teologia da primeira epístola de João está dizendo o seguinte: se você é nascido de novo, você ama, entendendo o amor de Deus na cruz por seu Filho. Se você é nascido de Deus, você pratica a justiça, entendendo que você não tinha justiça própria nenhuma. Ele se fez justiça por você. Se você nasceu de novo, você não vive na prática do pecado. É o que diz o capítulo 5, versículo 4. Aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Então, a sabedoria, o entendimento tem que levar-nos para essa sabedoria. Se Cristo me alcançou, eu tenho que ser como Ele é. E para finalizar, em primeiro lugar, eu tenho que pregar diligentemente. A equipe pastoral dessa igreja tem que pregar diligentemente. Para que você entenda, para que você tenha um discernimento do que é o Evangelho e do que são falsas religiões. A verdadeira religião é o Evangelho, a verdadeira religião é Cristo. Agora, você e eu temos que ser ouvintes praticantes. Dois, nós precisamos odiar o engano e amar a verdade. Se a tua religião é o Evangelho, foge do ceticismo atual. A verdade está na palavra. E essa palavra, ela está aqui em proposições, em texto. É esse texto. 3. É por essa verdade que nascemos de novo e vivemos. E conforme diz o Tiago aqui no versículo 21, sejamos humildes e mansos para acatar essa verdade. Sejamos humildes e mansos para acatar essa verdade. Porque a religião vã, ela coloca uma arrogância no coração, onde a pessoa diz: eu sou puro. Eu não tenho um problema. Meu coração é muito bom. Não, seu coração é horrível. Meu coração é horrível. Todo dia eu preciso de mais Cristo. 4º lugar. A religião carnal, ela se contamina. Mas o cristão, ele busca se guardar incontaminado, é o que diz o versículo 27. Os nossos afetos, as nossas emoções devem se voltar para viver uma vida santa e para olhar para os que estão sofrendo ao nosso redor. Não é só no Natal que tem que gerar essa nostalgia no seu coraçãozinho e no meu coraçãozinho. Não é só quando você entra na loja da Rene e está tocando aquela música da Simone insuportável. Não. A religião verdadeira é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, sabe o que Ele fez por nós? Nos regenerou. Só que Cristo não trabalhou só a regeneração. Ele teve compaixão. Cristo trabalhou o discipulado mais setorizado. Mas Ele teve compaixão.
Ele teve misericórdia. Isso deve consistir a minha prática. Quinto lugar, nosso conhecimento precisa alcançar relacionamentos corretos. Tiago vai tratar aqui de 3 tipos de relacionamento: Deus, o próximo e você mesmo. O nosso relacionamento com Deus precisa ser tratado de acordo com a Bíblia. O nosso relacionamento com o próximo precisa ser tratado de acordo com a Bíblia. Pare de viver o senso comum do eu acho, eu entendo. Tire a sua fé das Escrituras Sagradas. As suas emoções, como é que estão as suas emoções? Elas estão desordenadas? É claro que quando a mulher chega na fase da menopausa e o homem também chega nos 50, eu vou jogar os dois aqui. Os especialistas dizem que quando o homem chega nos 50 anos, ele vive a crise dos 50. Ele quer voltar a ser playboy de novo. E a mulher, às vezes antes dos 50, isso tem exceções, tá? Às vezes você chegou nos 50 e está bonitinho. A mulher, quando ela chega perto dos 50 ou antes dos 50, ela vive crises. Sim, tem remédios que precisam regular os hormônios. Isso é graça comum. É graça comum. A mulher tem que ir lá tomar os remédios para regular os hormônios. O homem tem que, vigiar a crise dos 50, de querer trocar uma de 50 por 2 de 25. Vigia, irmão. Mas agora até as mulheres também estão tendo essas crises, de 50 e quer 2 rapazes de 25. Então, está tendo isso também hoje. Então a sabedoria divina nos faz ter um relacionamento correto com Deus, com o próximo e conosco mesmo, comigo mesmo. Como é que estão as minhas emoções? Qual é o tipo de notícia que eu recebo que me descontrola a ponto de eu esquecer que Deus existe? Você se olhou no espelho, a palavra veio, fez você olhar no espelho, você enxergou Cristo, enxergou a si mesmo, mas você não praticou. Volte a praticar. Uma notícia ruim. Comece a identificar o que te desestrutura. Na sua vida profissional? É na sua família? Qual é o ponto nevrálgico que faz você esquecer que Deus existe? Esquecer do Evangelho? O entendimento tem que servir para essa sabedoria. Os que entendem a Bíblia de modo correto, observam e vivem de acordo com o texto, terão vida e amor ornados com correção e serão bem-aventurados. Serão felizes, mas não é essa felicidade que esse mundo nojento te promete. É a felicidade do reino de Deus. A felicidade do Evangelho, que vai pulsar na sua vida e vai fazer com que você, dia após dia, diga ao Senhor: Senhor, eu não quero essa sabedoria humana. Eu quero a sabedoria que vem do alto. Eu não quero essas religiões vãs. Eu quero o teu Evangelho. Eu não quero ser influenciado por uma mensagem coachizada. Eu quero ser influenciado pela mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Pai, eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor. Meu Deus, me ajuda. Comece a orar nessa semana. Eu quero te dar um desafio nessa semana. Comece a orar nessa semana. Fique de pé. Levante assim. Ore essa semana. Nós estamos colocando lá recursos diários de santificação para você orar. Ore com teu cônjuge. Você e o teu cônjuge, lá tem recursos de santificação que eu coloquei lá no livro do Jerry Bridges lá. Evangelho puro. Comece a orar. O casal. Lendo textos sobre santificação. Veja qual a parte da sua vida que é mais nevrálgica, que você não consegue administrar bem. Subjugue isso ao Evangelho. Porque se tem partes ainda na nossa vida que a gente não está conseguindo alinhar o Evangelho,
A pregação tem esse objetivo. Eu não estou aqui com o objetivo de dizer que você tem que ser perfeita, mas de que nós temos que fazer como Paulo fez, procurar a perfeição. E a perfeição é ser como Cristo. Senhor, ore com fé. Mas não é fé da confissão positiva, não, é fé no Evangelho. Nos ajude, Pai. Nos ajude a fugir das vãs religiões que nos enganam. Nos ajude a vencer os pseudo-evangelhos, os falsos evangelhos. Nos ajude, Pai, a colocar em prática, para que quando a gente olhe para o espelho, a gente enxergue Cristo. Senhor, nós não queremos olhar no espelho e enxergar somente a nós, mas que todos os dias a gente olhe no espelho, enxergue a nós, os nossos pecados, mas enxergue um Cristo que diariamente está transformando as nossas vidas. Que eu olhe no espelho e enxergue a mim, reconheça que sou um pecador, mas ao mesmo tempo reconheça que Cristo está moldando a minha vida a cada manhã, no nome santo de Jesus de Nazaré. Amém?